Graça e paz, queridos irmãos. Esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação de compartilhar mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Esse canal tem como um propósito aculturar você, gerar uma cultura de leitura diária da Bíblia, para que você modifique a sua jornada, a sua passada a partir do poder da palavra de Deus, ok? Se você acha que isso é relevante, então sinta-se desafiado, vamos ler a Bíblia todos os dias. Aqui nós temos palavra de Gênesis e Apocalipse todos os dias de janeiro a dezembro, ok? Se você está chegando novo aqui nesse canal, curte, comenta, compartilha, segue o canal, porque todos os dias teremos conteúdo novo para você, ok? A porção de hoje é Números capítulo 30 e capítulo 31, ok? Já iniciando a porção de hoje, vamos falar nesse início do capítulo 30 sobre a seriedade do cumprimento de votos ao Senhor, de votos voluntários. Então, tinha todos os ritos de sacrifício para purificação, para comunhão, para adoração, só que existia a liberalidade para que a pessoa pudesse fazer um voto voluntário ao Senhor. Por exemplo, de abstinência de comer algum tipo de alimento, algum tipo de oferta a se doar no templo, coisas nesse sentido, mas era um voto pessoal. E geralmente esse voto voluntário era para receber algum benefício em troca. Então é como se estivesse fazendo um voto a fim de receber mais da presença de Deus, receber uma porção, alguma coisa, recursos, etc, etc. Então tinha essa voluntariedade para você fazer o voto. Só que Deus está deixando bem claro, olha só, é melhor que não vote. Se for votar, que você cumpre. Então, basicamente aqui Moisés está dando todos os ensinamentos aos líderes com relação a essa questão dos votos ao Senhor, que em caso de descumprimento do voto voluntário haverá um peso de iniquidade sobre os ombros de quem votou. Esse voto podia ser feito entre homens e mulheres, ok? Agora, o detalhe é que se os homens votaram algo ao Senhor, eles precisam cumprir independente de circunstâncias. Já as mulheres tinham uns atenuantes, elas eram desobrigadas a cumprir o voto voluntário caso fossem proibidas, por exemplo, pelos próprios pais, em caso delas serem solteiras, ou então proibida pelos seus respectivos maridos, fossem casadas. Então o capítulo 30 está falando exatamente essa questão sobre os votos, deixando bem claro, mais uma vez, coisas que já foram pinceladas lá atrás em Levítico, falando sobre a lei, falando sobre os tipos de votos, mas aqui está ocorrendo uma transição. Moisés vai ser recolhido, Josué ele vai dar sequência na liderança e no levar o povo à terra prometida. E também teve uma transição com o falecimento de Arão, e agora Eleazar, o filho de Arão, seria, no caso, o sumo sacerdote. Então precisava fazer essa transferência, esse entendimento muito fino para que Moisés pudesse sair e o povo permanecesse puro e reto na direção, ok? Terminou o capítulo 30, vem aí o capítulo 31. Agora para o capítulo 31, começa já com uma movimentação muito maior, muito diferente. Por quê? Porque Deus dá ordem para que Israel ataque os midianitas, que estão ali próximo da região. Israel está localizado depois de conquistar a terra ali, na região ali de Moabe, ali, né? E aí Deus dá ordem, ataque os midianitas, em represália a cilada que os midianitas armaram contra Israel. Qual foi a cilada armada? Foi algo muito sutil, queridos. Por quê? Porque os midianitas acabaram enviando mulheres do seu povo para passar a se prostituir com os homens no arraial de Israel. E se já não bastasse esse tipo de pecado, ou seja, de impureza entrando no meio do povo, o pecado da prostituição, o relacionamento dos homens de Israel com essas mulheres midianitas, elas acabavam influenciando esses homens a adorarem outro Deus, né? No caso, a divindade adorada dentro dos povos midianitas, que era Baal Peor. Então as mulheres, além de praticar o ato da prostituição com esses homens, eles influenciavam esses homens a adorar outro Deus, né? O que a gente leu lá, se não me engano, no capítulo 25. Isso acabou gerando um grande transtorno para Israel. Isso foi de forma sutil que entrou e ocasionou o quê? Numa vinda de uma praga sobre o povo de Israel, matando milhares e milhares de israelitas.
Agora vamos lá, vamos ler o versículo 16 para a gente entender da onde surgiu esse plano sutil para contaminar, para trazer o pecado para dentro do arraial de Israel. Então vamos ver as palavras de Moisés no versículo 16 do capítulo 31. Eis que estais por conselho de Balaão, olha só, que fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor. Assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Aqui Moisés está dizendo, olha só, esse embaraço que os midianitas enviaram para o meio do povo de Israel, teve como autor intelectual Balaão, o profeta, ok? Então um homem que tinha um dom, um homem que ouvia do Senhor, falava com o Senhor respondia a ele. Então ele pegou esse dom, esses carismas, e se utilizou de forma indevida, de forma a se auto-beneficiar, né? Então o que acontece? Balaão ele está em constante contato com os reis dos midianitas, os reis dos moabitas, né? Um deles era Balaque, que a gente leu. Para quê? Para tentar de uma forma trazer um pecado no meio de Israel, porque Balaão entendia que era Deus que fazia o povo vencer. Então, se tem um pecado no meio do povo, Deus não podia habitar no meio do povo, logo o povo de Israel seria enfraquecido e seria derrotado. Então, isso foi algo ardiloso no coração de Balaão. E no versículo 8 é relatado que Balaão teve um triste fim, né? Pois ele foi morto por desobediência a Deus, se levantando e aconselhando os povos vizinhos para enfraquecer o povo de Deus, tá? Então, um triste fim, fica a reflexão com relação às intenções de Balaão. Para a batalha, Deus pede para separar 1000 homens de cada tribo. Então, contabilizou 12.000 guerreiros para ir e atacar os midianitas. Israel vai, ataca, prevalece, mata todos os homens, vence a batalha, inclusive 5 reis dos midianitas, e leva escravos, mulheres e crianças. O detalhe é que Israel vence essa batalha e conquista muitos, mas muitos despojos. Israel saiu multimilionário dessa batalha, conquistando esses 5 reinos. E o detalhe interessante e mais miraculoso é que nessa batalha Israel não perdeu nenhum homem. Nenhum homem foi abatido, ok? Apesar de que antes, na cilada sutil, milhares de israelitas tinham morrido por causa do pecado inserido no meio do povo, tá? Mas na batalha específica, Israel conseguiu sair ileso. Mais adiante, temos uma contagem milionária, queridos. Quero que vocês prestem atenção. Muitos despojos, animais, utensílios, metais preciosos, escravos, né? Que são separados de uma forma bem interessante. Tá? Metade dos despojos para os 12.000 homens guerreiros que venceram a batalha. E a outra metade para ser dividido com toda a congregação. E dentre toda a quantidade de despojos, Moisés ele dá a ordem para que 2%, ou seja, 1 a cada 50, ou seja, 2% de tudo aquilo que foi retirado como despojo, fosse ofertado, fosse doado para a tribo dos levitas e para os sacerdotes, para a contribuição no funcionamento do templo e para sustento desses homens da tribo de Levi. Ao final, os capitães de cada tribo se juntaram e quiseram trazer uma oferta voluntária ao Senhor, tá? Eles trouxeram mais de 200 quilos de ouro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não foi 200 quilos de despojo. Eles separaram 200 quilos de ouro para dar de oferta voluntária, tá? Só título de curiosidade, só para você ter uma noção do tamanho dessa oferta, nos dias de hoje, esses 200 quilos trazendo aos dias de hoje e transformando isso para a nossa moeda aqui no Brasil real, daria mais de R$1 milhão de oferta. Isso é impressionante. São milhares e milhares de animais, queridos, cordeiro, novilho, bode, enfim. É realmente interessante. E agora entrando no final desse vídeo, da porção de hoje, uma cena realmente chocante é ler que houve uma ordem por parte de Moisés para que as crianças do sexo masculino que Israel trouxe como escravo fossem todas mortas também. Isso realmente é muito difícil da gente assimilar. Quando a gente lê isso, a gente não consegue compreender, mas eu quero lembrar para vocês que o contexto cultural da época, o código de guerra para aquelas civilizações, para aquele período, era até muito pior as coisas que aconteciam, tá? Com práticas muito cruéis de tortura, empalamento,
jogar as pessoas em caldeirão fervente vivo, decapitar, torturar, arrancar membros. Então, enfim, é uma coisa muito pesada que tinha na época. Então, ali, o Senhor autoriza exterminar completamente o povo e deixou apenas as mulheres virgens e as crianças mulheres, tá? Mas eu quero lembrar para vocês que devido à graça de Jesus, à obra de Cristo, nenhum sangue mais precisa ser derramado, o sangue dele é suficiente, ele veio para reconciliar, ok? Céu e terra, veio para reconciliar o pecador com a justiça, ok? Então nós não precisamos viver nada disso, por causa da obra de Cristo, tudo isso não faz mais parte da nossa jornada cristã, beleza? E por último, uma reflexão. Eu quero deixar uma última lição para o seu coração, de que a palavra dentro desse texto aqui se materializou no sentido de que tudo que o homem semear, certamente ceifará. E eu estou falando do Balaão, do profeta Balaão, que tinha um dom, tinha um carisma, tinha recebido um presente dos céus, só que ele preferiu usar esse dom em benefício próprio. E para piorar, ele não usou isso só para se enriquecer, para tomar bens para si, mas se utilizou desse dom para quê? Para perseguir, para prejudicar o povo escolhido pelo próprio Deus. Pense nisso, queridos, e saiba que um dia a recompensa sobre esses homens e mulheres que cometem injustiças um dia vai chegar, beleza? Gostou desse vídeo? Então curte, comenta, compartilha, segue o canal, vai no link da descrição, tem um link para você acessar nosso grupo gratuito de estudo bíblico, conteúdos diários. Vem estudar a Bíblia conosco, ok? Deixe-vos a paz do Senhor Jesus e vocês sabem que amanhã teremos muito mais. Shalom!